Bom dia. A paz. Oi. Oi, hoje tem uma pessoinha nova aqui. De férias. Tá de férias. Hoje é dia 1º de 7 de julho de 2025, né? Estamos aqui em São Paulo. Deu para perceber que frio, né? O frio chegou de novo, mais uma frente fria. Estamos nesse momento 10h30 da manhã com 14 graus, tudo cinza, garoa, umidade quase 100% e um friozão. É. E a gente vai dar sequência na leitura do livro de Gênesis, capítulo 11. Ontem nós falamos da Torre de Babel, né? E agora, a partir do versículo 10, os descendentes de Sem, o filho mais velho de Noé. Aquele que foi abençoado, né? E ele diz assim, tem uma referência disso lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 24 a 27, só que o texto é igual, né? Olha direito lá. Então, são esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Se chama Sem, tem que ter 100 anos. Sem, o nome Sem é com S, não com C. Mas se chama Sem. Tá bom. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Você já vai saber. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos: Abrão, outro Naor e Arã, né? E aí ele fala aqui dos descendentes de Tera. São esses os descendentes de Tera que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã, então, tanto o pai quanto o irmão de Abrão chamavam Naor, né? Tera ainda Arã foi o pai de Ló, né? Que era sobrinho de Abrão. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, né? E Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Então, quer dizer, né? A família de Abrão veio lá da região da Babilônia, né? Para Canaã e se instalou. Então, amanhã que nós vamos falar sobre o capítulo 12, onde Deus chama Abrão. Então,
da descendência de Sem veio aquele que foi escolhido por Deus como o que seria pai de nações. Abrão e Sarai, ou depois do encontro com Deus, Abraão e Sara tiveram Isaac, que tiveram Jacó. Lógico, Jacó teve os seus quiprocós ali desde antes de nascer, né? Porque era gêmeos. Aí veio as 12 tribos. Aí as 12 tribos, da onde surgiu José do Egito e da onde veio toda a descendência de Davi. De Davi e Jesus. Né? Então, quando nós pegamos toda essa descendência, a gente descobre da onde vem o caráter formado pelo DNA de cada um, né? Aqueles que vieram de Sem tiveram, não que foi 100% tudo certinho, não. Estamos no mundo, né? Exato, mas foram aqueles que receberam a bênção de Noé por intermédio de Deus. E os outros que ficaram para servir ou que foram, qual que é a palavra? Que ele negou o outro filho. Que foram amaldiçoados. Amaldiçoados, né? Isso, obrigado. Então, o outro filho que foi amaldiçoado, que era Cã, né? E o filho dele, Canaã. Né? Então, destas terras surgiram, depois das descendências desses que foram amaldiçoados por sua e toda a sua descendência, surgiram os inimigos de Israel. Né? E a luta é como no início, tudo como no início, irmãos contra irmãos. E a gente assiste isso até hoje, não só na Terra Santa, né? Mas mundo afora, porque todo o povo e todos eles foram espalhados mundo afora, assim como está descrito, né? E como a gente leu. Então, nada do que a gente está passando está sobre entendimento nosso, a gente só está esmiuçando aquilo que está na palavra, e é o que ele quer, que a palavra seja o mais pura possível, tanto que a gente está com a Bíblia da criançada. A Bíblia da Joana. Né? É a palavra mais simples, sem ficar se aprofundando muito. Floreando. Por quê? É para que aqueles que estão iniciando, que querem entender um pouco melhor, sem muita palavra difícil, né? Tenham um entendimento básico e consiga compreender aquilo que Deus quer, que é: eu quero me achegar a vocês. A gente está entregando leite. E ele sempre diz: complicados são vocês, né? Ele fala outra palavra, né? Radicais são vocês. Radicais também, porque quando ele fala uma coisa e a gente quer ir muito a fundo, tipo, façam jejum de leite. Todos os derivados de leite. Leite. Só o leitinho que representa aquele leite que você tomava quando era bebezinho, da mamãe e tal. É cortar o cordão. Só isso. É para cortar o cordão da mente. E não ser radical. A mesma coisa é a representação, né,
Estou indo bem lá no Novo Testamento, quando Jesus bate de frente e diz: meu pai falou para guardar o sábado. Guardar o sábado não é pegar ele e pôr no bolso, ficar na rede. Não. Faça o bem. Celebre comigo a Celebre. Admire a criação que ele te deu. Divida isso com irmãos que não têm. Receba uma carga de ensinamento da parte dele que você não tem em outros dias. Nós devemos estar com Deus todos os dias, louvá-lo todos os dias. Mas é evidente para quem vive o Shabat que no sábado a carga de ensinamento que nós recebemos, a dimensão que a gente entra com Deus é totalmente diferente. Né? Então eu estou testemunhando aqui, depois de 2 anos quase, né? Aprendendo a guardar os sábados é que essa ficha foi cair. E ele explica, ele fala: na minha janela do sábado é quando se derramam as coisas do Pai. Ou seja, ele tá olhando para a gente todos os dias, mas naquele dia que foi consagrado por Deus desde o princípio e que ele coloca uma palavra simples que para bom entendedor não precisa muito, mas existe um livro chamado Dicionário, tá? Que você pode pegar e escrever no Google também, o dicionário, tradução, a palavra perpétua. E saber o que significa perpétuo. É para sempre. Se ele diz que este dia foi consagrado para todos perpetuamente, isso está escrito na Bíblia. Aí vem alguém e distorce isso. Qual a intenção? Né? A intenção. Quem tem mais poder? Ou essa briga de braço de ferro está sendo feita entre pessoas que são fracas o bastante para não enxergarem aquilo que está na frente dos seus narizes. Como nós éramos também. Nós fomos criados para servir o mundo, para agradar o mundo, como todos. Só que as novas gerações, mesmo com uma preguicinha, tá de manhã, tá frio, poxa e tal. Não, tem que ser ensinada desde cedo na palavra, porque senão o mundo toma da gente. E eu não estou falando literalmente, não. Estou falando fisicamente. Tem muitos lugares que os pais não têm direito aos filhos. Isso está querendo ser implantado em lugares e mais lugares. A gente não pode se aprofundar muito. Que não tem o quê? O filho não é dele. Tem alguns lugares, filho, que o Estado parte do princípio que as crianças são do Estado e não dos pais, entendeu? Então eles podem fazer e acontecer a hora que eles quiserem. A gente não tem autonomia sobre vocês, não? Sabe? E enfim, de forma temporária, né? A gente está aí beirando a isso, mas em nome de Jesus, o Senhor vai salvar nosso país, a nossa nação. Né? E os filhos deles estão protegidos sempre. Tem muita água para rolar ainda. Por isso que é importante a gente estudar a palavra e na palavra a gente vê a importância que ele dá à descendência. Porque da descendência vem a formação de caráter, e a formação de caráter está totalmente influenciada pelo DNA de cada um, que foi ungido, consagrado e abençoado, ou qual é a palavra? Amaldiçoado. E por falar nessa questão da descendência, veio de Sem, não diretamente até chegar a Abraão, mas de outros filhos de Sem, Ofir, né? Sim. Que é a origem do nosso país, da nossa nação. Do nosso continente. Né? Então a gente
tem essa descendência abençoada, tá? Por isso que tá nos planos de Deus fazer dessa nação o berço, né? O berço para os filhos dele. O DNA da terra de Ofir vem dos fenícios. Exato. Certo? Então essa é a palavra de hoje, Uhum. né? Olha como ela está feliz. E se não fosse o frio, né, filho? Mas é isso. Nós agradecemos sempre e a felicidade é poder divulgar, derramar a palavra de Deus, não só para nós, porque a gente fica feliz, mas para todos aqueles que nos assistem. Por isso que a gente pede, acompanhem, dividam com outros, veja quem precisa de uma palavra dessa, e a gente tem um monte delas, não é nós, é Deus, sempre é Ele, é para a honra e glória do nome dEle, e a gente agradece a oportunidade que Ele nos dá. Nossa, tô com de a música servir. na cabeça, queria só cantar um trechinho. Teu é o reino e a glória Pra para sempre. sempre. Né, filha? Vamos dar tchau? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente, fiquem com Deus.